Olá, pessoal! Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Oceania e a região polar do Ártico. Tá? A gente já tinha começado, na aula passada eu fiz uma introdução, sobre a questão, a divisão, política. Inclusive mostrei um mapa parecido com esse que está no livro de vocês, mostrando as regiões, Então, Oceania é o menor dos continentes da Terra, E o que a gente pode considerar como sendo terras emersas, como sendo continente mesmo, é o país Austrália. Então, como vocês podem ver, a Oceania é composta por Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e o conjunto de ilhas Melanésia, Micronésia e Polinésia. Nova Zelândia também é ilha, Papua Nova Guiné também, mas a gente considera como sendo essas as regiões. Então é Austrália, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné e as ilhas Melanésia, Micronésia e Polinésia. Ou melhor, conjunto de ilhas, tá? E como eu já havia afirmado, a Austrália é o maior país da região e é o único que apresenta dimensões continentais, ou seja, que tem terras emersas, assim, num tamanho de um país, Então, só para relembrar aqui, eu havia falado bem pouco sobre a questão do relevo e hidrografia. O que é que a gente pode destacar no mapa da página 351? O que está na corzinha mais escura são as áreas mais elevadas e à medida que vai clareando, amarelo, até chegar no verde, que são as áreas mais rebaixadas. Com relação ao relevo da Oceania, o que a gente pode destacar? Que, no geral, é caracterizado pelas formações de baixas altitudes. Então, no geral, são áreas de planície, são baixas altitudes, que não ultrapassam 500 metros. Possui bem poucas elevações, isso levando-se em consideração a Austrália. Possui bem poucas elevações, alguns planaltos, mas nada muito elevado. Então, a gente pode ver, tem sim alguns pontos, alguns montes, algumas áreas de cadeias de montanhas, mas é bem pouco mesmo. E o que a gente pode observar é que as áreas mais rebaixadas, estão exatamente no litoral, não é isso? Como é o normal, geralmente no centro tem áreas mais elevadas e indo até o litoral com as áreas mais rebaixadas. E aí diz que essa característica, é devido à ausência de tectonismos e vulcanismo. Então, se não tem movimentação de placas, e isso na Austrália, se não tem essa movimentação, a formação do relevo australiano é de forma um pouco diferente, ou seja, as áreas lá já foram desgastadas, então já estão no nível de planície. Falando de hidrografia, rios, o que o texto diz na página 352? Não, o território australiano não apresenta rios extensos. A maioria, estão em condições de aridez, e predominam na maior parte do país. Ou seja, os principais rios, eles são realmente bem pequenos mesmo. Há apenas uma bacia hidrográfica, que é a bacia do Darling-Murray, no sudeste do país. Então, se tratando de Austrália, é essa situação, tá? É a questão de relevo, mas são áreas de planície, em questão de rios. Portanto, segundo o que o texto fala, só há apenas uma bacia hidrográfica. Já na Nova Zelândia, que é um arquipélago, que faz parte também, da região da Oceania, o relevo é todo acidentado, com cadeias de montanhas jovens com grandes elevações. E o texto também fala que a maior parte das demais áreas da Oceania, das demais ilhas, tem o território todo reduzido, por isso a gente chama de conjunto de ilhas, a Melanésia, Micronésia e Polinésia. E se caracteriza como arquipélagos, no caso, que é o que a gente fala, e todos têm terrenos acidentados com origem vulcânica.
E no caso aqui, há essa intensa atividade, né, tectônica, né, acontece porque a maior parte da região está sempre no limite entre placas tectônicas. O texto cita aqui na página 352 sobre o arquipélago do Havaí, que está próximo, né, e ele é onde está localizado o Parque Nacional dos Vulcões. Então, nessa região, né, existem 5 vulcões ativos. Só para vocês terem uma ideia do tipo do terreno. Então, voltando aqui, a Austrália tem áreas de planície, não tem terrenos acidentados, assim, quase nenhum terreno acidentado. Os rios não são extensos, há apenas uma bacia hidrográfica, porque o continente, como se assim, começa aqui, termina aqui, não tem como os rios serem bem extensos, né? Então, e em relação já a Nova Zelândia e as outras ilhas, tem o terreno mais acidentados e grandes cadeias de montanhas, tá? Até porque ilha, né? Então, a estrutura é sempre essa. A página 353 fala sobre os recifes de corais. Por quê? Porque a Austrália, né? Na Austrália existe a Grande Barreira de Corais, né? Que é o maior conjunto de corais do mundo. Essa grande biodiversidade, né? Ela sofre com a questão do aquecimento global, né? O aquecimento das águas faz com que, né, esses recifes entrem numa situação de ameaça, né? Exatamente por causa das mudanças climáticas. Tá? Na página 354, temos o mapinha aqui de clima e vegetação. O que a gente pode já destacar só em olhar para o mapa? Os climas, no caso, por que vocês vão sempre ver o mapinha da Austrália? Porque, como eu disse, de terras emersas, nós consideramos a Oceania praticamente o país Austrália, tá? Então, mas as outras regiões, o texto fala também um pouquinho. No caso da Austrália, né, o que a gente pode ver? Que, em relação ao clima, o que está na borda superior, ou seja, no norte, é tropical, e logo abaixo dele, contornando aqui, ó, tropical, aí contornando aqui, né, o clima semiárido, e no centro, né, no centro-sul do país, encontram-se os climas mais semiáridos e desérticos. Observem que tem grande área desértica, tá? Assim como o clima, a vegetação está sempre associada, né? E como diz aqui, que no litoral, somente no litoral que tem os climas mais chuvosos. Da mesma forma, a vegetação é correspondente. Onde há um clima tropical, a vegetação é o quê? De floresta temperada, de floresta pluvial tropical, tá? De savana, que é o nosso cerrado. Mas nas áreas onde é clima deserto, a vegetação é deserto, tá? Onde é clima semiárido, a vegetação vai ser estepe e pradaria, que é parecido, né? É vegetação rasteira, assim como a nossa caatinga brasileira. Na página 355, o texto fala sobre um pouco da fauna também. Destaca o quê? As espécies endêmicas que existem na região, ou seja, porque espécie endêmica é porque endêmico significa que só acontece lá, não acontece em outro lugar, não existe, né? Não é oriundo de outro lugar. Então, há uma biodiversidade, né, na Austrália, né? Uma grande biodiversidade e determinados animais, espécies que a gente só encontra lá. Os marsupiais, né? Aqueles no estilo koalas, cangurus, animais que têm essa estrutura de uma bolsa, né? Onde eles carregam os filhotes, né? Como o texto mostra aqui. Deixa eu ver aqui se... Pronto. Voltando aqui em clima, porque eu pulei essa parte, na página 354, o texto falou de Austrália, mas também falou de Nova Zelândia. Se a Austrália é bem diversificada em relação ao clima e vegetação, a Nova Zelândia e Papua Nova Guiné, que são as ilhas maiores, né, e as demais ilhas, estão localizadas, né, mais
no hemisfério sul, numa zona tropical, então a ocorrência dos climas são geralmente quentes, úmido, né, serem ilhas, né, ao redor tem o mar, mas são de certa forma quentes, né? Então é o quente e úmido como um litoral, tá? Continuando, na página 356, vamos ver sobre, só a continuação aqui da fauna, da flora das estruturas, fala sobre a questão dos rios. O que é que o texto diz? A ausência de rios perenes nessas áreas torna a vida difícil, sobretudo no grande deserto australiano. Então, essa aridez, né, poucas plantas, isso faz com que as pessoas se adaptem, logicamente, né, mas eles tentam se reinventar com outras atividades. E aí ele fala da Nova Zelândia, que na Nova Zelândia predomina um clima temperado e uma vegetação de floresta temperada, com aquela presença de árvores coníferas. Coníferas é aquele pinheiro do Paraná, no caso do Brasil. Exatamente. Então, essas regiões, né, de coníferas, isso nas ilhas, Nova Zelândia, Papua Nova Guiné. E nas outras regiões, né, Melanésia, Micronésia e Polinésia, o clima é totalmente equatorial, influenciado pela maritimidade, como eu disse, típico de litoral, tá? Bem, agora nós vamos para a página 359, porque a gente precisa correr um pouquinho, né, pelo fato de na aula passada a gente não ter visto, né, mais detalhada essa primeira parte. Então, página 359 fala sobre o quê? População, tá? População da Oceania. O que a gente pode falar sobre população? Primeiramente, né, foram colonizadas, a região que foi colonizada pelos europeus, tá? É o primeiro destaque. Mas antes disso, nessa questão do povoamento da região, né, a região era habitada por povos que eram chamados de polinésios, né? Esse nome foram os europeus que deram para esses povos que falavam uma língua totalmente diferente do restante do mundo, tinham características, semelhanças físicas totalmente diferentes, como nada visto na Europa nem na América, e eles viviam sempre isolados entre eles, as atividades que eles faziam eram só entre eles, né? Eles deram esse nome de polinésios, né? E essa região, aos poucos, eles viam a Austrália como sendo uma região de ponte, ou seja, ela ligava um oceano ao outro. E na página 360 fala sobre a chegada dos europeus. Então, os primeiros europeus a explorar, né, a Oceania chegaram por expedições científicas, ou seja, eles foram com a intenção de descobrir, mas de uma forma mais científica, não só explorar, mas como se fossem fazer pesquisas, tá? E ao longo, né, eles foram navegando e foram encontrando áreas, regiões que eles viam que dava para viver. Aí o texto fala também que as potências europeias se voltaram, né? Descobriram que a área tinha muitos recursos minerais, e aí eles se voltaram para essa região. E aí, os povos nativos, ou seja, os polinésios, eles foram tentar, como sempre, né, lutar, né, lutar pela sobrevivência, já que tinham potências europeias, tinham povos europeus chegando, eles tinham que lutar pela sobrevivência, pelo território deles. E aí o texto fala, né, que existia também um grupo de aborígenes, que eram povos nativos da Austrália, como eu disse. Tudo na Austrália, ó, os animais, a fauna são endêmicos, só existe lá. Da mesma forma os povos, eles não tinham contato com outras pessoas. Então esses aborígenes, né, eles estavam lá na Austrália, né, e por isso a Inglaterra, né, que foi o principal país que explorou a Oceania, né, fez da Austrália como se fosse uma colônia penal, como se fosse um presídio. Por quê? Porque diz que tudo era estranho, as pessoas lá, os povos, esses eram chamados de aborígenes, eles eram estranhos, e isso fez com que a Inglaterra visse a Austrália, principalmente, né, como sendo um presídio. E lá eles colocavam os criminosos, os que eram condenados, né, lá nos seus países. Então eles eram levados para lá. Só que esses povos europeus, né, ingleses, que chegavam lá como presos, eles terminavam, né, explorando o local e permanecendo por lá,
tá? E aí, e no decorrer dos séculos, né, os fluxos migratórios foram só aumentando, né, em direção à Austrália, e isso fez com que suprisse a necessidade de mão de obra. Por quê? Por que a Austrália precisava de mão de obra? Porque devido à questão de colonos, né, britânicos e irlandeses, devido a essa influência inglesa, a Austrália, ela tem, mais à frente a gente vai ver, ela tem uma população que estava envelhecendo com qualidade, porém estava faltando mão de obra. Então, por isso que essas pessoas que estavam chegando lá serviam como mão de obra, para suprir a mão de obra. A Austrália também, o texto fala na página 361, que com a descoberta do ouro, impulsionou mais ainda a vinda de colonos ingleses, principalmente, para essas cidades. Mas aí o texto diz também que os povos nativos da Austrália e Nova Zelândia, eles também, assim como aconteceu no Brasil com os indígenas, eles foram também dizimados, foram mortos, né? Mas alguns povos, né, alguns aborígenes, conseguiu manter, né, o seu modo de vida, né? De alguma forma, a trancos e barrancos, como se diz, mas uma boa parte sofreu profundamente, né, com essa interferência, né, de europeus. Página 362 fala sobre a composição da população, tá? Como sempre, nós temos um quadro que mostra, né, a estrutura populacional. Em questão de composição da população, né, a influência maior foi a europeia, né, foi mais significativa da Europa, tanto na Austrália quanto Nova Zelândia, e principalmente, né, da Grã-Bretanha, Irlanda, ingleses, né, na verdade, que no geral. E as condições socioeconômicas da população hoje? Hoje, a Austrália e Nova Zelândia estão entre as nações mais desenvolvidas do mundo, apresentam o IDH considerado muito alto, baixas taxas de desemprego, criminalidade, elevada qualidade de vida, tá? Mas, ao mesmo tempo, essa realidade se contrasta com a das outras regiões, como das ilhazinhas Micronésia, Melanésia e Polinésia. Então, se tem a Austrália e Nova Zelândia no topo, tem as outras pequenas ilhas que têm uma situação totalmente diferente. O quadro mostra o ranking de IDH. A Austrália está melhor qualidade de vida do mundo, a segunda melhor qualidade de vida do mundo. Nova Zelândia, 13º. Aí você vê Fiji, Samoa, Vanuatu e Papua Nova Guiné como uma das piores no ranking. Papua Nova Guiné está numa posição que países da África a gente consegue encontrar nessa situação, tá? Então, esse é o contraste da Oceania, tá? E a dinâmica da população na página 363 fala exatamente que a Austrália e a Nova Zelândia, né, passaram a crescer, né, gradualmente devido aos investimentos, devido a questões culturais, né? E aos poucos eles foram se reinventando, né? E as populações também passaram a lutar para preservar, né, suas tradições, né, suas tradições culturais. Faziam protestos, como o texto mostra aqui, ó, aborígenes realizam protestos aqui. E sobre a questão dessa cultura, a Nova Zelândia principalmente conseguiu conquistar territórios perdidos durante esse período colonial que a Austrália e Nova Zelândia passaram, tá? Na página 364 fala sobre os fluxos migratórios do século 21. Então, a Austrália e também Nova Zelândia têm recebido imigrantes de diversos países, principalmente da Ásia e da própria Oceania. E essas migrações, elas têm ajudado, como eu tinha falado, a suprir a mão de obra, devido ao processo de envelhecimento da população. Envelhecimento com qualidade, mas envelhecimento, isso faz com que há uma sempre vaga, né, no mercado de trabalho. E eu já ouvi falar até, né, muitas vezes que, por exemplo, como são colônias inglesas, a maioria das pessoas hoje que tem dificuldade de ir para os Estados Unidos, de fazer um curso de inglês, né, um intercâmbio, estão indo para a Austrália. Então, é uma oportunidade.
E sobre a densidade demográfica, né? Ou seja, a questão dos habitantes por quilômetros quadrados, a população da Oceania é a menor entre todos os continentes, né? E a gente pode ver essa distribuição. Onde está mais escurinho é mais povoado, tá? Então, a gente vê que é áreas do litoral, perto das principais cidades, né? Como Sydney, que não é a capital, e perto também da capital, que é Canberra. Eu nem sei pronunciar, mas tá aqui, ó. Vou mostrar aqui. Então, as áreas sempre próximas das capitais, né? Como no caso de Nova Zelândia, que a capital é Wellington. As áreas são as áreas mais povoadas, né? Onde tem mais habitantes por quilômetros quadrados. Geralmente, onde é mais seco, tá aqui, ó. Onde tem clima desértico, praticamente chega a menos de 3 habitantes por quilômetros quadrados. Então, é uma situação bem complicada. Bem, nós vamos ficar por aqui. A atividade desta aula é fazer o relato desta aula. Assim como vocês vêm fazendo, assim como todas as outras semanas eu pedi. Por quê? Porque eu caí que eu vou querer saber o que é que vocês entenderam, se não entenderam, tá? Então, o relato da aula é o que vai mostrar que você assistiu a aula e que você entendeu alguma coisa sobre o conteúdo. E que leu o texto também, né? Então, continue fazendo como vocês vêm, pelo menos, né? Metade da turma vem fazendo, né? Enviando a atividade certinha. Quero dizer para vocês que eu tenho todas as mensagens, todas as atividades desde março, eu não apaguei nada, tá? Então, a gente no final, na última prova, a gente vai fazer uma retrospectiva desses conteúdos, porque eu sei que não tem como ficar muita coisa, mas eu espero que vocês façam o que tem que fazer, tá? Pra gente poder ver onde tem que dar uma explicadinha melhor, tá ok? Então, fique com Deus, um abraço.